E aí, galera, chegamos na nossa quarta aula no nosso curso de Banco de Dados Relacional. E na aula de hoje, vamos começar falando do conceito de chave. Conceito importantíssimo. Vamos começar falando de chave primária. Mas o que diabo é uma chave primária? Chave primária é um valor que a sua coluna, o seu atributo vai ter. Você vai definir que a sua coluna, o seu atributo, ele vai ter que ser único e não nulo. Então, uma chave primária é um identificador único, onde o seu atributo, a sua coluna, não pode ser nula e nem repetível. Ou seja, o ID da tabela de departamento é uma chave primária. Por quê? Porque ele obedece duas cláusulas. Não se repete nenhum valor e não tem valor nulo. Então, o ID aí 10, 20, 30 é uma chave primária da tabela de departamento. A tabela região, também o seu ID 1, 2 e 3, obedece ao nosso requisito de não poder ser nulo e não ter valores repetidos. Por que diabos eu vou ter que usar chave primária? Eu não posso deixar só os campos soltos? Para poder ser pode, mas não deve. A chave primária vai garantir, quando você setar o campo como chave primária, ele vai garantir aquelas duas cláusulas, né? Aquele campo não pode ser nulo e não vai ter valores repetitivos. E isso vai fazer com que a sua tabela tenha uma indexação. Com isso, você vai conseguir garantir uma consistência e integridade maior para a sua tabela. E isso vai ocasionar um outro conceito que a gente vai falar no próximo slide, que é o conceito de chave estrangeira, que essa sua chave primária irá para uma outra tabela como chave estrangeira. Chave primária, atributo único, como eu disse, né? Não pode, quando a gente define um atributo como chave primária, ele não pode repetir seus valores. Isso vai garantir a integridade da chave. Se a chave não se repete, então isso garante a integridade. Não, isso jamais na imagem pode acontecer. Se eu definir o meu atributo como chave primária, eu não vou poder repetir. Se eu for fazer uma inserção de informação duplicada de chave, vai dar um erro. O SGBD não vai deixar. Então isso aí garante a integridade do campo. E vai tornar esse preenchimento obrigatório. A chave primária, quando eu seto um atributo como chave primária, torna esse preenchimento obrigatório. Eu não posso inserir um registro como aqui, nulo. Eu posso ter uma PK, um primário aqui, como nulo. Então, esse preenchimento é obrigatório. E eu posso ter chave primária simples. Ó, tem um campo. Ó. O que é uma chave primária simples? É quando só tem um campo. No caso aqui, o ID é chave primária simples, porque eu só tenho um campo definido como chave primária. As duas tabelas, departamento e região, possui o campo ID. Como eu posso ter uma chave primária composta? Além do campo ID, eu posso ter, no exemplo aqui, outro campo aqui que é o responsável dependente. Então, o responsável 101 tem dois filhos aqui, né? Tem o Pedro e a Paula. E o responsável 102 tem o Marcos Leitão. E o 103 tem o Carlos Ventura. Então isso aí me garante que, no caso, a chave composta, que não pode se repetir, são o par. Não posso ter dois 101. Então o 101 se repete e o ID também pode se repetir. Mas o conjunto não pode se repetir. Eu não posso ter 101 duas vezes ou três. Não pode. Eu não posso ter 101 duas vezes. E assim sucessivamente. A chave primária composta é dois ou mais campos. Podemos ter quantos campos forem necessários. Há muito tempo atrás, o máximo de chave composta que eu utilizei foi 7. Já tive uma tabela que eu já tive 7 atributos como chave. Foi o máximo que eu cheguei. Mas na grande maioria esmagadoras é a chave primária simples que vai rondar aí sua vida. Chave candidato. O que seria uma chave candidato? Por exemplo, CPF
é uma chave candidata, porque o CPF é único. Não existe dois CPFs. Então, havem muitas modelagens aí, nesse mundo, meu Deus, que a tabela pessoa usa o CPF como chave primária. Daniel, o que você gosta de fazer? Eu sempre crio um indexador sequencial. Entrou um registro, é 1, entrou o segundo, é 2, entrou o terceiro, é 3. Então, na maioria das minhas tabelas, cada caso é um caso. Então, depende muito, mas na maioria, eu utilizo o sequencial, de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, aí vai indo. Eu utilizo isso. Mas chaves candidatas a isso. São chaves que são atributos na sua tabela que sempre vai ter que ter aquele atributo e ele sempre será único. CPF é o maior exemplo que eu posso ter. Porque assim, até recém-nascida hoje já sai com CPF, se eu não me engano. Então, o CPF, a pessoa sempre terá um CPF, sempre será único. E entramos agora no conceito importantíssimo de chave estrangeira. Todos esses conceitos, não se desesperem que vão ver nas aulas subsequentes práticas, certo? Vamos ter aulas práticas dentro em breve para exemplificar esses conceitos. Assim que acabar essa parte estrutural inteira, a gente vai entrar na parte prática. Eu vou ter aqui uma aula que eu vou falar sobre postgres especificamente e na sequência vamos aplicar cada conceito de cada aula dessa de forma prática. Então, chave estrangeira é a chave primária de uma tabela sendo colocada em outra tabela. Por exemplo, tabela região, eu tenho um ID aí 1, 2, 3, norte, centro e sul, que este ID está indo, né, esses valores estão indo para uma outra coluna em uma outra tabela, onde eu tenho 1, 1, 2, 3. Então, a chave estrangeira pode se repetir à vontade. O que é que não pode acontecer na chave estrangeira? Eu não posso criar aí nessa ID região um número 4. Porque não existe o 4 lá na tabela região. Então, isso aí garante a integridade. Já pensou se eu tivesse um atributo aí 4 de região, não tivesse chave estrangeira, e eu fosse fazer uma consulta que eu fosse juntar essas duas tabelas, aí não ia dar certo. Ia ficar no banco, ia ficar não íntegro, né? Ia ser complicado, faltar integridade. Então, a chave estrangeira é uma chave primária indo para outra tabela. No caso, a chave primária da tabela região está indo para a tabela de departamento. E isso garante a integridade. Então, não posso ter nessa tabela de departamento um valor no campo de região que não tenha na tabela região. Isso garante a minha integridade. Eu sempre vou garantir assim que todos os departamentos estarão realmente numa região que existe no meu banco. Você garante isso. Então, a chave estrangeira garante a integridade referencial. Então, a gente falou aí de chave primária e chave estrangeira, são conceitos importantíssimos mais na frente, certo? Então, por hoje é só. Pessoal, novamente, peço a vocês aí o seu like, ativar as notificações, deixe seus comentários. E até a próxima. Valeu!